Pessoal, hoje é dia de novidades na DC. O diretor e roteirista Mike Flanagan deu uma entrevista ao site Screen Rant e falou bastante sobre o filme do Cara de Barro. E uma coisa que chamou muita atenção é que a Gotham do Cara de Barro, e consequentemente a Gotham do DCU, é inspirada na Gotham do Batman Animated Series, que é a melhor Gotham de todos os tempos. Boa notícia! Mas também não foi só isso que ele falou, já que ele lamentou o fato de não poder ter sido diretor desse filme, o que ficou parecendo que é uma certa mágoa dele. Além disso, o James Gunn segue dando indiretas nas suas redes sociais sobre o filme Homem do Amanhã, e essa foto aqui é o mistério mais recente. E ainda sobre o Superman Homem do Amanhã, tem a informação de um misterioso casting de uma mulher na faixa dos 20 anos. Quem será que é essa personagem? Tem até algumas pessoas especulando que pode ser a Mulher Maravilha. Mas será? E também vamos conversar bastante sobre a novela da venda da Warner. Porque sim, ela continua, e nessa semana a gente vai ter um capítulo muito importante dessa venda. Digamos que a gente vai passar pela primeira etapa do leilão, e a gente vai saber oficialmente quais são os estúdios interessados. E também tem novidades do Absolute Batman, já que o Scott Snyder comentou sobre quando que a gente pode esperar o fim dessa saga. Muito bem, gente, tem muito assunto nesse vídeo, roda a abertura e vamos lá! E bora começar aqui dando um salve para os novos membros do canal. Um salve para o Davi Vargas, Danilo T, Juan Vitor, Iago Garcês de Souza e o Def. Valeu, gente, muito obrigado. Aqui está a lista completa dos membros da Batcaverna. Lembrando que na live desse domingo a gente vai sortear esse Funko Pop do Charada do Batman de 66. Se você quiser participar do sorteio, você só precisa ser membro ativo no dia da live, que vai ser no domingo. Beleza? Esse era o recado que eu queria dar. Agora vamos seguir com essa notícia envolvendo a entrevista do Mike Flanagan. E bem, como vocês sabem, o Mike Flanagan é o idealizador total do filme do Cara de Barro. Ele estava fazendo esse roteiro há muito tempo. Ele fez o roteiro, apresentou para a DC Studios, e o projeto depois foi aprovado. Infelizmente, ele não foi o diretor do filme por uma questão de agenda, cronograma. Antes mesmo desse filme ser integrado ao DCU, a gente tinha rumores que ele iria acontecer no universo do Matt Reeves. Porque, de fato, o Mike Flanagan teve reuniões com o Matt Reeves. Mas, nessa entrevista, o Mike Flanagan deixou bem claro que a visão dele, quando estava escrevendo o roteiro, não tinha nada a ver com a Gotham do Matt Reeves. E sim, ele imaginava a cidade como a Gotham City do Batman Animated Series. E como a gente sabe, toda essa história é uma adaptação inspirada no episódio do Cara de Barro do Batman Animated Series, que é um dos episódios mais elogiados que o pessoal mais gosta. Mike Flanagan tá coberto de razão, né? Você imaginar a história quando tá escrevendo e pensar no Batman Animated Series, na Gotham daquele desenho, corretíssimo. É a Gotham mais bonita que a gente já teve, é a Gotham do céu vermelho, dos prédios gigantes com arte deco, que é uma mistura de cidade moderna com tecnologia antiga, simplesmente a Gotham perfeita. Só que assim, ó, antes de você ficar super, hiper, mega empolgado porque a Gotham City do DCU vai ser a Gotham City do Batman Animated Series, a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro é que, infelizmente, o Mike Flanagan não é o diretor do filme. Nessa entrevista, ele confirmou que conversou com Peter Safran, com James Gunn, com Matt Reeves. É bem provável que a opinião dele tenha sido levada em conta na hora de produzir o filme. Agora, como ele não é o diretor, a palavra final nunca vai ser dele. O local que eles escolheram para gravar lá no Reino Unido é uma cidade, né, bem gótica, com prédios que podem ser comparados sim com o Batman Animated Series. A única coisa é que não são prédios assim tão altos, mas isso você pode compensar com efeitos especiais depois. Com certeza eles estão com esse mindset de fazer a cidade de Gotham bem gótica. Agora, o quão viável é fazer como a Gotham do desenho? Porque é o céu vermelho, o prédio marrom gigante. Não me parece ser uma coisa muito fácil de você colocar no live action, sabe? É a melhor Gotham? É. Mas à medida da animação tem algumas diferenças. Eu espero realmente que o diretor vá com essa mentalidade que o Mike Flanagan tá falando aqui. E eles consigam fazer uma Gotham bem gótica, bem exagerada. Eu acho que o padrão não tem nem que ser Gotham do Batman Animated Series, e sim do Batman do Tim Burton. Se conseguissem replicar aquela Gotham live action nos dias de hoje, eu acho que a gente já ia estar muito, muito bem servido. E, na verdade, depois dessa entrevista,
Pô, eu acho que seria muito legal ter o Mike Flanagan pra fazer um filme do Batman mesmo. Seria bem interessante ver as ideias dele num filme do Batman. Agora, a gente tá amarrado com o Andy Muschietti. Eu, pessoalmente, acho, né, o Mike Flanagan mais diretor que o seu Andy Muschietti. Infelizmente, James Gunn não pensa desse jeito, né? Aliás, falando em Andy Muschietti, durante toda essa entrevista aqui do Mike Flanagan, ele cita, né, com quem que ele se reuniu, ele já sabendo que o projeto seria no DCU, ele cita James Gunn, Peter Safran e o Matt Reeves. Onde é que tá o diretor do Batman Brave and the Bold? Vocês não acham que o diretor do Batman Brave and the Bold deveria ter algum tipo de input no filme do Cara de Barro? Pois é, ele deveria, mas ele não tava nas reuniões. Tem uma outra coisa que chamou atenção em toda essa questão do filme do Cara de Barro, é que é justamente esse ponto do Mike Flanagan não ser o diretor. E ele respondeu uma pergunta sobre isso. Foi uma das grandes tristezas da minha carreira. E lamento muito que quando chegou a hora de fazer o filme, e eles queriam fazê-lo imediatamente, eu não estivesse disponível. E, pô, dá pra ver claramente que o Mike Flanagan ficou frustrado com toda essa situação. É uma das maiores tristezas da minha carreira. Pô, frase forte. De verdade, eu acho que a DC Studios não lidou bem com todo esse negócio envolvendo Cara de Barro. Porque no momento que a DC Studios viu um roteiro, não quis nem saber de todo o esforço que ele fez pra fazer esse roteiro, apresentando o projeto. Não quis saber que era o projeto filho ali do Mike Flanagan. Pensou apenas no projeto como um conteúdo para entregar em 2026. Ah, a gente só tem o filme da Supergirl para 2026. Precisamos de outra coisa. Ah, mas tem esse roteiro aqui do Mike Flanagan. Então vamos fazer logo esse filme. Essa pressa aqui, essa ansiedade em querer mostrar resultado, essa ansiedade de querer... Você não tá mais fazendo filmes, você tá fazendo conteúdo para preencher tabela. Ah, a gente precisa de um filme pro segundo semestre de 2026. Temos alguma coisa que a gente pode fazer? Tem esse roteiro aqui. Ah, mas o diretor que tá fazendo o projeto desde o início não pode. Não tem problema, vou fazer sem ele. Pô, eu me lembro claramente no ano passado, um monte de gente animada em querer trabalhar no DCU do James Gunn, tanto o roteirista quanto o diretor, e as pessoas ficavam comparando com a Marvel, porque não tem nenhum diretor, roteirista grande dizendo que quer trabalhar na Marvel. As pessoas olhavam pro DC Studios do James Gunn com uma esperança de que talvez as coisas fossem diferentes, que, pô, eu vou poder levar esse meu projeto, eu posso ser até o diretor do meu projeto e vou fazer todo o desenvolvimento do filme. Se você trabalha em Hollywood e você vê uma situação dessa, você acha que não pega mal? Pô, eu acho que pega. Pô, o cara desde o início cuidou do projeto, escreveu o projeto, apresentou o projeto, quiseram fazer o projeto e não pode esperar nem 6 meses, 1 ano para ele se liberar para fazer o filme? Dito isso, DC Studios, você pode compensar tudo isso entregando a direção do Batman Brave and the Bold pro seu senhor Mike Flanagan. Aí a gente faz esse acordo, sim, eu faço esse acordo. Beleza, vamos seguir aqui a pauta do DCU. O James Gunn, surpreendentemente, ainda não confirmou que o Brainiac é o vilão do filme. Tudo leva a crer que o vilão seja o Brainiac. Ele postou essa imagem aqui que não dá pra entender bem o que é, mas graças à tecnologia do Google a gente descobriu que na verdade é uma imagem com células do cérebro. E bem, aí de novo ele colocou alguma coisa relacionada a cérebro, né? Brain, dando indícios de que o vilão é o Brainiac. Só que agora, James Gunn, não adianta ficar postando essas imagenzinhas misteriosas, porque todo mundo já sabe que é o Brainiac. Chegou uma grande trader de Hollywood, cravando que é o Brainiac. Acabou. Acabou, não tem mistério, acabou, é o Brainiac. Mas James Gunn, chega de joguinho, é o Brainiac, pode confirmar. Aliás, notícia mesmo, agora vai ser quando você passar o casting do ator do Brainiac. Porque essa informação do Brainiac só surgiu porque eles estão fazendo o casting. E claro, os jornalistas ali de Hollywood estão ligados, eles têm contatos para fazer um casting desse tamanho, você envolve uma rede gigante de agentes. E alguém acaba contando, é por isso que os jornalistas descobrem. Ou seja, eles estão fazendo o casting do Brainiac. Eu acho que não vai demorar muito para ter essa definição do casting. Será que até o mês que vem? Quanto ao James Gunn? Pô, James Gunn, chega de joguinho, James Gunn, chega de joguinho. A gente sabe que é o Brainiac. Ainda sobre Superman, o Homem do Amanhã, saiu essa informação do insider Daniel RPK de que o James Gunn tá procurando uma atriz na faixa de idade de 20 anos para participar num papel importante do filme. É isso, essa é a única informação que a gente tem. E bem, essa mera informação aí já fez a galera surtar, né? Porque falou em papel importante mulher, já estão falando da possibilidade da Mulher Maravilha aparecer no filme. Pode ser a Mulher Maravilha? Não podemos descartar essa possibilidade. É provável que seja a Mulher Maravilha?
Não. Vamos tentar manter a expectativa um pouco mais no chão, tá? Existem muitas outras personagens com mais chances de aparecer. A Livewire, por exemplo, é uma personagem que eu vejo muito aparecer no filme de Superman. Inclusive, no roteiro do filme dos sonhos do Homem do Amanhã, eu coloquei ela no filme. A Livewire poderia aparecer no início do filme, ser aquela aventura prólogo que o Superman resolve um problema. Poderiam prender a Livewire no Planeta Salvação. A Lois Lane poderia entrevistar a Livewire. Bem, você também pode dizer Vulcana. Se o Brainiac tiver a origem de Colu, pode até ser a esposa do Brainiac. Sim, o Brainiac tem uma esposa. Eu também não acho que eles iriam escolher uma atriz para ser Mulher Maravilha na faixa dos 20 anos. Eu acho que eles iriam escolher alguém mais ou menos na idade do David Corenswet. E aí é na faixa dos 30. Por isso que 20, né, sei lá, é improvável. Outra possibilidade que eu pensei aqui, vai que o filme tem a cidade engarrafada de Kandor e daí eles têm que mostrar algum kryptoniano dentro da cidade. Poderia ser essa mulher também. Enfim, antes de Mulher Maravilha, eu vejo que tem muitas outras personagens à frente. Mas tomara que seja Mulher Maravilha. Só não acho provável. Beleza, agora vamos seguir aqui pro último assunto do vídeo, que é a questão da venda da Warner. A novela continua! E agora a gente chega numa semana decisiva da novela. Se fosse novela da Globo, estariam fazendo grandes propagandas, grandes ações de marketing, porque no dia 20 de novembro, a primeira etapa do leilão do Seu Zaslav vai ser encerrado. É o que o pessoal está dizendo de primeira rodada do leilão. E as informações que circulam é que realmente os principais interessados é a Paramount, essa querendo fazer uma proposta para comprar toda a Warner, e a Netflix e a Universal, que a princípio tem uma proposta para comprar apenas aquela parte dos estúdios da Warner. Vocês lembram, né, que o Zaslav tinha um plano de dividir a Warner? Pois é, a Netflix e a Universal querem comprar uma parte, que é a parte mais valiosa, a parte das IPs e dos estúdios. E bem, é óbvio que a proposta da Paramount vai ser bem maior do que das outras duas, porque a da Paramount é para comprar tudo. Só aí você já vê uma vantagem para a Paramount. E também surgiram novos detalhes de como que a Paramount quer fazer esse investimento, e todo o investimento seria bancado pela Redbird Capital, que é a empresa da Oracle. E a princípio, 50 bi até 60 bi é bem possível. O David Ellison tá tão afim de comprar a Warner que, pelo jeito, ele tá disposto até vender ações da Oracle para conseguir um dinheiro rápido e aí, ao somar os bilhões ali, aumentar um pouco a proposta. Ou seja, gente, assim, ó, falando de dinheiro, dinheiro mesmo, é a Paramount. É a Paramount. É a Paramount. Não tem o que fazer. Vai ser a Paramount. Agora, no meio de tantos rumores e expectativa alta da Paramount, surgiu esse rumor um tanto quanto maluco, na minha opinião, eu acho que é um rumor improvável de acontecer, de que alguns estúdios iriam fazer tipo uma ação conjunta para evitar que uma grande empresa compre a Warner. E aí esses estúdios, cada um iria fazer uma oferta para comprar uma parte da Warner. E esse montante somado, aí sim poderia ser maior do que a oferta da Paramount. Vamos dar um exemplo hipotético, porque a gente não tem muitos detalhes. Mas a Netflix faria uma proposta só para as IPs da Warner. Aí a Universal faria uma proposta só para HBO. Chegaria um outro estúdio, sei lá, a Disney, e compraria o Cartoon Network. Sei lá, é um exemplo exagerado que eu tô dando. Não que eles não tem por que a Disney comprar o Cartoon Network. Mas seria mais ou menos isso. Eles iriam dividir, porque individualmente eles conseguem dar um valor maior do que somados para um só. Agora, se isso realmente vai acontecer, aí é outros 500. Pode ser muito rumor de internet, porque tem muitas pessoas que não estão afim que a Paramount compre a Warner, tem muitas outras pessoas que estão afim que a Paramount compre a Warner. Já virou uma discussão política em cima disso. Eu imagino que o David Ellison tá afim de comprar a Warner por uma questão de influência, por uma questão de poder. Você vai ter um dos maiores impérios de comunicação com essa compra. A Paramount, né, somada à Warner, vira um império nível Disney. E aí tem muitos interesses por trás em querer fazer isso. Tanto político, quanto de poder e influência. E claro que por trás tem toda a questão financeira, porque potencialmente a Paramount super bombada arrecadaria bilhões e bilhões, né? É uma soma de todos esses fatores. Ego por ser dono da maior empresa de mídia de todos os tempos, é o poder, a influência que você vai poder exercer com isso. E também, claro, a questão financeira. Você tá dando muito dinheiro, mas você também vai ganhar muito a longo prazo. Pô, você vai ter Batman. Eu fico pensando assim, ó, só o Batman. Se alguém quisesse comprar só o Batman. Claro que a Warner nunca faria isso, mas se alguém quisesse, quanto que o Batman sozinho vale?
Cara, não sei, eu acho que vale tanto quanto o Star Wars. Seria alguma coisa tipo Star Wars? Mas eu acho que isso foi há 10 anos atrás, né? Então tem que somar bastante valor aí da inflação e tudo mais. Não sei, talvez o Batman valesse uns 8, 10 bilhões, né? Será que eu tô maluco? Acho que tá meio caro, né? No mínimo uns 5 bilhões, tá? No mínimo uns 5 bilhões o Batman inteiro vale. E isso é apenas uma IP, né? A gente tá falando de todos os produtos da Warner. Se você colocar no papel, eu acho que 50 bilhões, né, para quem tem dinheiro, obviamente, sai até que relativamente barato, né, se você conseguir explorar bem todas essas IPs. Não é como se fosse impossível recuperar esse dinheiro, é totalmente possível. Bem, quanto às informações das negociações, o rumor da vez é que a Warner ali tá querendo negociar para fazer com que a venda pela Paramount envolva 25 ou 26 dólares por ação. Pelo menos, mas isso pode aumentar conforme as negociações avancem. A outra notícia que saiu é que, independente do que aconteça, existe uma forte possibilidade do Zaslav continuar na Warner. Mas aí, provavelmente, ele não teria um cargo assim tão alto como ele tem hoje. Porque, na teoria, quem iria ocupar o equivalente ao cargo do Zaslav seria o David Ellison. O Zaslav pode virar CEO da Warner Bros. Pictures, ou talvez eles criem um cargo acima que reporta diretamente para o David Ellison. De qualquer jeito, a informação realmente é essa, que o Zaslav pode continuar. Mas assim, ó, sinceramente, Zaslav continuar, Zaslav não continuar, pra mim não vai fazer nenhuma diferença, porque o grande novo chefe com poder na Warner vai ser o Ellison. Eu acho, né, que o James Gunn e o Peter Safran, como CEOs da DC Studios, iriam, a partir daí, reportar ao David Ellison, né? A não ser que eles criem esse cargo intermediário. E o Zaslav realmente vira esse cara que faz a ponte da parte criativa da Warner, né? Quem os criativos conversam, daí falam com o Zaslav e o Zaslav reporta isso pro Ellison. Não sei, é uma possibilidade, né? Acho que faz sentido. Enfim, gente, essa semana, no dia 20, a gente deve ter grande novidade. Agora, isso significa que o leilão, a novela do ano vai terminar? Não. Beleza, seguindo aqui com o último assunto do vídeo de hoje, que é sobre o final do Batman Absolute. É que o Scott Snyder, o roteirista da HQ do Batman Absolute, ele fez no seu blog dele perguntas e respostas, e perguntaram pra ele ali, né, quando que o Batman Absolute pode terminar. E o Scott Snyder revelou algumas informações bem importantes. Primeiro, ele disse que já sabe o final da HQ. O grande arco final de quando chegar nas últimas HQs, ele já sabe o que vai acontecer. E, pô, isso é muito positivo em termos narrativos, porque ele já sabe o desenvolvimento que ele tem que dar pro Batman. Ele já sabe até onde ele tem que levar o desenvolvimento do Batman. E isso deixa a história mais fácil de escrever, né? Você já mapeia tudo, é bem melhor. Originalmente, ele tinha planejado que a HQ do Batman Absolute teria entre 35 a 40 edições. Ou seja, mais ou menos 3 anos e um pouquinho mais para fazer todas essas HQs. A gente tá na edição 13, né? Com um pouco mais de um ano. Ainda teria 2/3 da história. Só que também ele disse uma outra coisa, de que a DC pode querer fazer mais histórias. Até porque a palavra final é da DC. A gente sabe como funciona esse negócio de mercado de quadrinhos, né? A HQ tá vendendo, é a HQ do Batman, essa linha Absolute é um grande sucesso. Se eles chegarem lá na edição 36 e 40 e entenderem que dá pra vender mais, nada realmente impede da DC de continuar. E nesse ponto, não tem nem como cravar que o Scott Snyder iria continuar a escrever a HQ, ou eles iriam passar o bastão para um outro escritor. De qualquer jeito, eu acho que inevitável que o final da HQ, o final planejado originalmente pelo Scott Snyder, seja realmente feito ali na edição 35 a 40. O que até lembra um pouco da run dele no Batman dos 952, porque na edição 40 era quando terminava o Batman Endgame. Se você pensar como o Batman dele ali poderia ter sido o final do Batman dele. Claro que depois continuou, né? Teve a saga Super Pesado, que o Gordon virou Batman, e o Scott Snyder ainda escreveu algumas HQs para fazer o jump pro Rebirth. Mas o Batman Endgame de Scott Snyder realmente parecia ser um final pro Batman que ele queria dar. Mas ele teve que continuar, né? Porque, bem, quadrinhos, né? Nunca tem fim. Talvez aconteça algo parecido aí nessas HQs do Batman Absolute. Eu, pessoalmente, gosto quando as coisas têm fim. Eu acho que seria muito mais histórico se essa HQ do Batman Absolute chegasse à edição 40 e realmente conseguisse manter esse nível, essa venda expressiva que eles têm, esse hype, essa história muito boa, e chegar e terminar. Não precisa continuar eternamente, até ficar ruim, sabe? Ser cancelado. Não, dá pra terminar no auge, né? De qualquer jeito, muito legal saber que o Scott Snyder tem
toda essa história já mapeada e eles sabem onde tem que levar, né? A verdade é que o Batman Absolute tem tudo pra ser um sucesso do início ao fim. Galera, por favor, comentem aqui embaixo tudo isso que tá acontecendo na DC e na Warner. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!